Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, trazendo as últimas novidades aí e atualizações para vocês sobre o Mengão. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho. O Ayrton Lucas fez um jogo correto ontem, que eu não esperava, sendo muito sincero, porque defensivamente o Ayrton Lucas tem apresentado alguns problemas. E ontem ele foi muito bem na marcação do Ramires. Você falava até sobre essa questão do meio de campo, exatamente para proteger por esses laterais serem jogadores que sobem, né? Exatamente. O Ramires ontem pelo lado direito, né, no setor do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi muito bem. O Wesley no primeiro tempo sofreu até mais, né? Sim, mas era mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Que os dois laterais da LDU eram muito ofensivos e provavelmente os dois laterais do Flamengo que são ofensivos, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, não conseguiriam chegar tanto ao ataque. Só que a surpresa para mim foi que a LDU deu a bola para o Flamengo. Isso eu não esperava. Jogando em casa, jogando ainda com altitude. A LDU deu a bola ou o Flamengo falou, me dá aqui esse jogo? Eu achei que a LDU deu a bola, porque poderia muito bem a LDU, por exemplo, marcar em cima. A LDU poderia marcar em cima e assim... e aí seria melhor para o Flamengo, inclusive. Mas a LDU poderia marcar em cima e falar, não, fazer o Flamengo dar chutão, Rossi quebra a bola, que não tem como a gente sair jogando aqui, a LDU conseguir trabalhar. Só que a LDU não fez isso. A LDU marcou em bloco baixo. Então o Flamengo teve muita tranquilidade até para trabalhar ali a bola até o meio-campo. Depois disso não tinha mais espaço. O próprio Felipe Luiz fala sobre isso, né, Mendel? Porque que ele assistiu os jogos da LDU e esperava uma LDU num 4-3-3. E aí ela veio num 4-4-2 com um cara em cima do Arrascaeta. Então o próprio Felipe Luiz imaginava uma LDU um pouquinho mais incisiva, talvez. Exatamente, Mari. Ele admitiu isso na entrevista coletiva, que ficou surpreso, né, com a forma como a LDU se comportou em campo, com um volante a mais, essa marcação individual no Arrascaeta. Ele esperava a LDU pelos jogos que ele assistiu de uma forma diferente e realmente teve espaço o Flamengo, né? Entre linhas teve espaço, mas até o Danilo, depois do jogo, lamentou. Para ele, o Flamengo poderia ter vencido, esse empate sai com gosto ruim para o Flamengo. Para ele, se o Flamengo tivesse mais concentração, poderia ter saído aqui de Quito com uma vitória. Não é de hoje, né? Uhum. Esse daí está sendo um assunto recorrente nosso aqui, né, Mendel? Falando de Flamengo e desse Flamengo do Felipe Luiz, porque é um time que está conseguindo ficar com a posse de bola na maioria dos jogos, está tendo aproximação dos jogadores, triangulação, que é o que, enfim, que a gente gosta de ver no futebol, né? Triangulação, chegar na linha de fundo, oportunidade, mas o time do Flamengo não está marcando gol. Se você parar para ver em relação ao número, questão de oportunidades criadas, o Flamengo não consegue marcar correspondente ao número de oportunidades criadas e os gols marcados. Mas aí não é o Felipe Luiz, não é. Não, exatamente, não é o Felipe Luiz. O que para mim ontem, que a gente estava falando aqui, não pode ser surpreendido em relação a entrar num 4-4-2, 4-3-3. Você está ali na beira do campo, você é um treinador bom. Você está ali vendo que a equipe entrou de forma diferente. E é natural já que tenta as equipes... chacoalhar. E é natural que as equipes tenham, independentemente de ser fora ou dentro de casa, que as equipes tenham um certo respeito pelo Flamengo. Sim. Não necessariamente... Mas foi surpreendente. Uhum. Foi surpreendente. Mas eu acho que ali no caso dele, ele, poderia ter tentado mexer de alguma forma, ter subido um pouco mais, o Wesley, ou ter tentado o Ayrton Lucas um pouco mais presente no campo de ataque, segurava um pouco mais o Everton Araújo, porque o Pulgar tem uma saída de bola melhor. Justamente para tentar aliviar o Arrascaeta. Se o Arrascaeta estava sofrendo marcação individual, era tentar ali com o Pulgar e com o Gerson, que tem um passe melhor, tentar dar aliviada justamente no camisa 10. Mas o Flamengo continuou tentando ali uma bola pingada, né? Justamente tentando aproveitar a velocidade do Juninho, do Bruno Henrique. O Juninho ontem mal conseguia dominar a bola e também a altitude atrapalhou em questão na hora do passe nas costas. Teve uma hora que o Gerson até teve um espaço a mais, ele tenta dar um passe nas costas do Wesley, que ele normalmente não vai errar, ele acaba errando por conta da velocidade ali da bola e do jogo. O Felipe Luiz elogiou muito o Pulgar mais uma vez na entrevista coletiva, Breler. O Pulgar, ele faz um trabalho de marcação, então o Alzugaray, que era um outro atacante da LDU, estava até em alguns momentos jogando mais centralizado, ele tomou conta, não deixou jogar, e com a bola... É um jogador que tem passe longo, que correu o campo inteiro incansavelmente. Uhum. É um fenômeno até. Alguns jogadores têm dificuldade, como o De La Cruz e o Alan, que nem foram relacionados por causa disso, né? A restrição à altitude, o Pulgar parecia ali que estava correndo muito à vontade
muito familiarizado com a altitude e foi uma atuação de gala. Léo Ortiz também muito bem. Então o Flamengo tem muita qualidade ali atrás para sair a bola, para cozinhar o jogo. Então o Felipe Luiz se aproveitou dessa qualidade, dessa característica para jogar com posse. E aí é uma questão também que é da temporada do Flamengo e que o Felipe Luiz pode trabalhar, porque a gente não pode ficar preso a isso. Os atacantes que não gostam de fazer gol. Não. Mas o treinador precisa trabalhar, além da contundência, a objetividade do time. Então, tá jogando na altitude, com ar rarefeito, tem chance de chutar, pega para gol. Não pode ficar trabalhando demais a jogada, porque é natural desse time do Flamengo, pela qualidade que tem, que os caras queiram, às vezes... Só vale golaço, né? Chegar dentro do gol. Chegar dentro do gol, mas às vezes precisa arriscar mais. Ontem, inclusive, chutaram de fora da área. Mas pode fazer mais. Sim, claro, estou concordando. E até ontem no jogo eu senti isso, que além das finalizações desperdiçadas por Arrascaeta, Luiz Araújo, poderia ter se arriscado um pouco mais nessas finalizações de fora da área, mas acredito também que o Felipe Luiz, aos poucos, vai trabalhando isso para tornar esse Flamengo mais objetivo e contundente lá na frente. É bom quando o treinador fala do jogo, porque tudo que a gente vai conversando aqui, o treinador fez uma avaliação sobre isso. Eu coloco os jogadores, eu crio ali o esquema de jogo, mas eles decidem quando eles aceleram, quando eles desaceleram, quando eles fazem esse jogo um pouco mais vertical. Ele fala sobre isso, que deixa na mão dos jogadores também entender de acordo com o cansaço deles. Mas ontem, Mendel, deu para perceber, assim, fisicamente o time muito desgastado nas saídas de primeiro e segundo tempo ali na altitude? Principalmente no segundo tempo, Mari, a gente sentiu os jogadores do Flamengo com a fisionomia, né, muito cansados. O Gerson, principalmente, que se doou bastante na partida, muito cansado. O Ayrton Lucas, outro jogador que também mudou o comportamento dele durante o jogo também, porque sentiu bastante a altitude no final, desabou no campo, de tão cansado que ele estava. O Bruno Henrique teve essa questão, né? Precisou de oxigênio durante a partida. Realmente foi um fato importante a altitude. Sobre a sequência do Flamengo agora, o Flamengo tem a partida contra o Corinthians neste fim de semana, espera o retorno do Alexandro, que teve um edema na coxa, está se recuperando, o Flamengo trabalha para que ele esteja em campo. O Léo Pereira, né, que vinha de 13 jogos como titular, foi poupado nessa partida contra a LDU, também pode voltar ao time do Flamengo. E o Gonçalo Plata, né, realizando exames para ver qual que é a gravidade do problema no joelho, para ver se ele volta também para essa partida contra o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, são 3 jogos fora de casa do Flamengo. Contra o Botafogo da Paraíba, no meio de semana pela Copa do Brasil, depois enfrentando o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e aí no dia 7 de maio, Central Córdoba, o seguinte jogo na Conmebol Libertadores do Flamengo, que precisa subir na classificação do Grupo C. Boa, Mendel, obrigada, viu? Boa sequência de trabalho para você, obrigada pelas informações. Para a gente arrematar, mas ao mesmo tempo que a gente faz avaliação positiva, que a gente entende, que a gente avalia que o que funcionou e o que não funcionou, o Flamengo ainda, em alguns momentos, ele pode dar um embalo maior? Claro. Porque, assim, faz jogos brilhantes. Aí eu acho que é natural, mas, assim, existe alguma cobrança nesse sentido, Eu acho que a parte principal é a finalização, que o Breler tocou no ponto correto ali, porque a bronca, assim, é porque o Flamengo cria diversas oportunidades até agora no jogo contra o Vasco. Teve uma hora que o Arrascaeta teve, na mesma jogada, inclusive, a bola vem, o Arrascaeta poderia ter finalizado, ele estava dentro da área já, ele ajeitou para o Pedro, que também poderia ter finalizado de canhota, porque tem qualidade para isso. O Pedro tentou dar 2 toques a mais e não houve a finalização. O Gerson, então, nem se conta, porque o Gerson, se tem um problema que ele poderia melhorar, né? Se tem uma questão que ele poderia melhorar, além da perna direita, é a questão da finalização, porque é um cara que finaliza bem. Sim. E o Gerson também tende a ele finaliza menos do que ele poderia. Então, eu acho que essa questão de finalização da parte ofensiva, e não só dos atacantes, todos os jogadores que chegam ali próximo da área, porque todo mundo espera que tu vai tocar a bola pro lado. Então, às vezes, você está na entrada da área a tentar a finalização, porque tem jogadores que chutam bem. Acho que essa é a principal. Ele tá feliz. E ele falou antes aqui, Fernanda, não vai ser tão ruim o empate lá por conta da altitude. Você falou até da questão da característica do Flamengo, né? O Flamengo segurou esse empate com a LDU na altitude de Quito pela Libertadores. E vocês sabem aqui que eu sou a maior hate de altitude da história da televisão. Rodolfo, tem alguma análise desse empate? Porque a gente sempre leva aqui nesse programa
em consideração a altitude, o que ela causa até na questão fisiológica dos jogadores e até nas características do jogo, da bola, da velocidade e tudo mais. Mas o que você consegue tirar de pontos positivos e negativos desse Flamengo contra a LDU, Vene Casagrande? Fernandinha, ponto positivo. Novamente o Flamengo sai de campo sem sofrer um gol. São 4 jogos seguidos que o Flamengo não sofre um gol. Inclusive, para mim, o setor defensivo ontem do Flamengo foi muito bem. Se eu tivesse que eleger, por exemplo, o melhor da partida, e eu discordo da eleição lá da Conmebol, que elegeu o Danilo, que fez um bom jogo, inclusive, fez um bom jogo, não é uma crítica ao Danilo, mas ontem, para mim, o Léo Ortiz também jogou muita bola. O próprio Wesley, em determinados momentos, tomou algumas decisões erradas, mas para mim também fez um bom jogo. O Everton Araújo entregou aquilo que eu já imaginava, não espero o Everton Araújo fazendo um jogaço, muito bom ali no combate, talvez essa tenha sido a estratégia do Felipe Luiz, e por falar em estratégia, eu acho que a estratégia dele deu certo. Ficar com a bola ao máximo possível, porque na visão dele, na cabeça dele, assim você cansa menos na altitude. Porque ele já jogou lá e ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva, ou seja, ele tem a experiência de como atleta, como é jogar numa altitude como essa, e a estratégia dele deu certo. A questão é que você dita o ritmo, né? Pois é, exatamente. Bola, né? E aconteceu aquilo que eu imaginava. O primeiro tempo, o Flamengo com um fôlego absurdo, muito bem, o Pulgar jogando muito bem, como sempre, como de praxe. E no segundo tempo, embora o Flamengo tenha feito algumas mudanças, colocando jogadores de velocidade, não conseguiu fazer uma boa partida. Mesmo o Luiz Araújo entrando bem, inclusive, Luiz Araújo fez uma baita jogada e na hora de finalizar, finalizou muito mal. Gostei da entrada do Cebolinha também, não fez uma partida ruim. Agora, individualmente falando, o Gerson foi muito mal. Acho que já tinha ido mal contra o Vasco nessa partida, foi muito mal novamente. O Bruno Henrique estava mal também, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica ao Felipe Luiz em relação a esse jogo. Eu acho que ele demorou muito a tirar o Bruno Henrique. A escalação como titular não é nenhum absurdo, até porque ele perdeu, pelo menos na minha opinião, o principal jogador para esse duelo, que era o Gonzalo Plata, que foi um desfalque de última hora por conta de um problema no joelho, que inclusive vai realizar exames daqui a pouco para saber a gravidade desse problema no joelho. Para mim seria o principal jogador, um jogador que está adaptado do país, feliz, vive um bom momento. Eu estava numa expectativa muito grande para ver o Gonzalo Plata, e o Felipe Luiz falou que ele seria titular, como a gente imaginava. E, infelizmente, ele não teve o Gonzalo Plata. O setor ofensivo ontem do Flamengo foi muito mal. O Juninho tomando decisões erradas, embora muito bem fisicamente, mas errando no domínio. Mas, é claro, a gente não pode deixar de lado a questão da altitude. Isso pesa demais. A bola é diferente, a velocidade da bola é diferente, a adaptação do jogador é diferente. Talvez o Juninho tenha jogado na altitude pela primeira vez, porque ele saiu muito cedo aqui do Brasil e depois foi fazer carreira no exterior. Talvez tenha sido a primeira vez dele na altitude. Então, de maneira geral, Fernandinho, eu não consigo fazer uma cobrança muito grande, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo na altitude, pelo contrário, eu falei isso aqui ontem no programa, se conseguir um empate lá já é maravilhoso. Por quê? O Flamengo não perde e também faz com que a LDU não pontue. Mesmo a LDU sendo um time muito mal treinado, uma das piores equipes que eu já vi da LDU em Libertadores. Mas é a altitude. Isso a gente não pode deixar de lado. E ainda tem a quantidade de desfalques. O Flamengo não tinha o De La Cruz, que é um jogador extremamente importante. O Flamengo não tinha o Alexandre. O Flamengo não tinha o Ala, que poderia ser uma peça importante para o segundo tempo, tendo visto que é uma altitude. Mas a minha única crítica é a demora do Felipe Luiz em fazer substituições e ele também morrer com uma substituição. Ele poderia ter feito mais uma, ele fez apenas 4. É mais nessa pois é, física, nessas condições. Né? E a quarta ele fez praticamente nos acréscimos, que foi colocando o Varela na vaga do Ayrton Lucas, que muita gente acha que fez um grande jogo. Eu não acho que fez um grande jogo, mas foi melhor do que o Ayrton Lucas que a gente vem vendo aí nas últimas partidas. Então, de maneira geral, acho que para o Flamengo foi um bom resultado, até porque se a gente for analisar o grupo do Flamengo agora, amanhã é torcer para o Deportivo Táchira vencer o Central Córdoba, e o Flamengo tem 3 jogos aí, esses 3 jogos, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer os 3. Vencer o Central Córdoba na Argentina, não é nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Inclusive, a torcida do Central Córdoba comemorou quando caiu no grupo do Flamengo, porque tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto. O Flamengo tem um bom elenco, pode ir na Argentina e vencer o Central Córdoba. E depois faz 2 jogos seguidos em casa. Então, o Flamengo, no meu ponto de vista, no grupo, ok, dá para pensar em passar em primeiro, acho que é extremamente possível, é só vencer os 3 jogos que restam. Vamos ver o que o Felipe Luiz disse depois da partida. Que ele se refere, obviamente, à altitude, a Quito, né, ou Pedrosa. E essa é uma fala antiga do futebol e a gente sempre respeita essa condição aqui nesse programa, porque realmente a altitude traz essas condições para o atleta e tudo mais, e até para a característica do jogo. Mas o Flamengo, assim como o Botafogo e também o Fluminense,
tá pecando muito no terço final. Às vezes controla o jogo. No caso do Flamengo, controla muito, tem muita intensidade. Teve as questões ali, o chute fica diferente, o peso da bola fica diferente, ela corre diferente. Mas independentemente desse jogo, o Flamengo ainda tem essa dificuldade na hora de finalizar. Às vezes, pelo que você vê que o Flamengo produziu, pelo controle que o Flamengo teve do jogo, o placar poderia ser muito maior, ou às vezes até vencer. E essa é um pecado que tem acontecido no futebol nessa temporada, Lucas Pedrosa. O que está acontecendo com o pé? Não está calibrado o pé dos jogadores, ô Pedrosa? Eu acho que falta letalidade no Flamengo durante a temporada, né? Tirando a goleada contra o Juventude, é uma equipe que desperdiça algumas oportunidades. Quem estava na goleada? Pedro. Tá. Não. Mas eu acho que ontem é um contexto completamente diferente, não dá pra gente botar na conta dessa falta de letalidade. A gente viu o Luiz Araújo isolando um chute que poderia ser uma oportunidade belíssima e que, em teoria, se estivesse nas condições normais, talvez ele tivesse acertado. O Everton Cebolinha ali também tentou a tirada dele, que é a característica, e não deu certo. Eu acho que ontem o Flamengo, no primeiro tempo, procurou um jogo mais associativo, mais de toque de bola, enquanto a LDU tentava sempre o lançamento longo nas costas da zaga do Flamengo. Eles fazem isso, né? Porque o Flamengo joga com a linha muito alta da defesa, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu conter esses lançamentos. Acho a LDU um time bem limitado. Se não fosse a altitude, o Flamengo poderia ter goleado a LDU, para ser muito honesto. E eles também muito espaçados, muito desorganizados, mas tentando essa bola longa. O atacante deles, o Azul Garay, que já foi um bom jogador, estava numa noite péssima, digamos assim, errando praticamente tudo. E no segundo tempo o Flamengo melhorou, na minha visão, justamente quando colocou os pontas. Começou sem pontas, depois colocou o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, e aí o Flamengo teve um pouco mais de volume de jogo. Quase fez um gol com o Luiz Araújo e quase tomou um gol também de cabeça ali no final, no último minuto da partida. Então eu acho que esse empate tem que ser muito bem valorizado pelo Flamengo. Está longe de ser um jogo fácil. Se o jogo desgastou o Vasco também contra o Lanús, desgastou muito o Flamengo no último sábado também, sem dúvida alguma. Fora a viagem, fora a altitude, eu acho que o mais importante para o Flamengo foi ter se mantido vivo nesse grupo da Libertadores, porque tem condições de ganhar todos os seus jogos no Maracanã. Vene, e o Alcaraz, tem informação sobre ele ficar no Everton ou voltar para o Flamengo? Isso é um drone seu? É um drone nosso. Vamos lá, sobre o Alcaraz. Ele tem uma obrigação de compra. O empréstimo dele tem uma opção que se torna uma obrigação se ele atingir uma determinada meta. Só que essa meta de ser titular pelo Everton vai ser dificilmente batida, porque tem poucos jogos ainda para a reta final da temporada no futebol. Usar bem, meio no limite, no fim do jogo, se o Flamengo correu riscos, foi no fim do jogo, em dois lances, o gol impedido e uma cabeçada que assusta muito. É dos males o menor. Perdeu aqueles pontos em casa, o ideal seria que eles fossem recuperados contra a LDU, que é o jogo mais difícil do grupo. Não deu. Isso que o Felipe Luiz falou sobre a segunda colocação não é uma tragédia, mas ela pode te complicar na Libertadores, porque aí você perde privilégios de decidir em casa, a questão de quem você pega, as viagens, isso pode te complicar mais. Sim. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, como está? Sai da zona de classificação. Eugênio Leal, qual a sua análise do empate rubro-negro jogando na altitude, na chuva? Então, né, a gente fica vendo 2 horas de jogo, quando termina a gente fica pensando, o que vai dar para falar desse jogo? Teve pouca coisa, aconteceu quase nada. Então, ficar imaginando, assim, eu acho que, a começar por uma atuação ruim da LDU, que a gente já colocou aqui, né? Outras equipes da LDU já pressionaram muito mais os adversários, já criaram problemas. Ano passado eu fiz, né, as transmissões da Recopa entre LDU e Fluminense. O jogo lá de Quito, o Fluminense não conseguia sair do campo de defesa, era uma pressão o tempo inteiro, marcação alta, intensidade. Ontem não, ontem a LDU baixou. São Paulo teve dificuldades lá. São Paulo, normalmente quem vai jogar lá, tem né? dificuldades. Os caras aprontam correria. Ontem não. Baixaram as linhas, ficaram ali atrás, deram a bola para o Flamengo. Fiquei imaginando durante o jogo que fosse uma estratégia, olha, dá a bola para eles gastarem energia e no segundo tempo os caras vêm para cima. Até nos últimos 15, 20 minutos, de certa forma aconteceu isso. Sim. Mas ainda aconteceu sem a intensidade imaginada. A LDU com muitas dificuldades técnicas mesmo, errando muitas jogadas. Porque a gente sabe que o Flamengo, desacostumado com a altitude, chegando lá vai se enrolar com a velocidade da bola, com a capacidade mesmo de você
dar um arranque, o domínio mais difícil. Mas a LDU não, a LDU tá em casa, joga lá sempre. E eles cometeram vários erros técnicos, assim, que eram inesperados. E o Flamengo acabou saindo com esse empate, que é um empate, beleza. Não era o que o Flamengo queria, assim, gostaria de poder recuperar os pontos perdidos em casa, né, diante de um adversário que é considerado o mais difícil do grupo fora. Mas também não perder o jogo, se perdesse seria muito complicado. Porque veria a própria LDU abrindo uma vantagem, que não aconteceu. E como disse ali o Pedro, agora tem 9 pontos, vai para o Maracanã para ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, contra o Táchira e a LDU, e talvez nem precise ganhar do Central Córdoba fora, dependendo da combinação dos resultados. Talvez você consiga, com 10 pontos, se classificar. Mas é claro que é bom buscar também o máximo que você estiver pensando nas rodadas seguintes, né? Oitavas de final, quartas de final, para poder decidir em casa a maior parte dos jogos. Então é aquele jogo que ficou com sensação de que, nossa, poderia ter acontecido alguma coisa. E não aconteceu. Ainda bem que não perdeu, né? Não perdeu, menos mal. Não é bom, não é ruim, porque passou. Aí, além do Flamengo não conseguir um pontinho, a LDU teria ganho mais 2. Então, né? se perdesse, a primeira colocação já teria ido para o espaço, se perdesse. Agora tem a possibilidade de primeira colocação, até pelo que o Eugênio falou, né? A matemática dos números, como diria um amigo meu, até dá para você pensar. Sai nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, galera. Quiser nos ajudar a trazer sempre conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, para que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Lembrando aí, o Flamengo voltará nesse final de semana aí, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, enfrentará aí o Corinthians no estádio do Maracanã nesse domingão às 16 horas da tarde.